Depois de praticamente ter sido convidado a se retirar do Palmeiras pela presidente Leila Pereira, o atacante Dudu manteve a postura, manteve a promessa que deu ao elenco e também ao técnico Abel Ferreira no último domingo, de que reviu a proposta do Cruzeiro e entendeu que o melhor momento não era este para deixar o Palmeiras e vai seguir no clube até o final do contrato, a princípio. Vem comigo! Pessoal, chegue aqui deixando o seu like no canal do Facincani. Se inscreva aqui no canal se ainda não está inscrito. Por gentileza também, me siga aqui nas redes sociais, onde no @Felipe Facincani no Instagram, eu também atualizo vocês com vários outros conteúdos que às vezes eu não tenho tempo de trazer aqui pro YouTube. Mas o fato é que não sei até quando. É assim que eu esperava que neste domingo as coisas pudessem ser determinadas. Mas, por hora, a novela envolvendo Dudu no Cruzeiro se encerrou. Ou pelo menos a primeira temporada. Se vão renovar uma segunda temporada, aí serão outros 500. Mas o fato é que depois de uma segunda-feira, que se todo mundo achava que não tinha mais como colocarem lenha na fogueira, mais brasa nessa história que já estava num incêndio de proporções descontroladas, quando tudo já era uma tragédia, a presidente do Palmeiras, meio-dia, conseguiu um caminhão de gasolina e colocou nessa fogueira. Bum! Explode tudo, mais ainda. Dizendo que o Dudu que se lasque, o Palmeiras que é a prioridade, ele que acerte com o Cruzeiro, porque o Palmeiras não quer mais o jogador. Aí seria aquele chamado, empurrão pra fora de casa. Convidado a se retirar da escola, sabe? Expulsão, tá fora, vai procurar sua turma. Pois bem, o jogador, que poderia ver esse ato como a definição de qualquer possibilidade de uma decisão própria tomada, acabou batendo de frente e tentando mostrar que ele, Dudu, também é um ícone tão importante e grande como outras figuras desse elenco do Palmeiras, em especial a hierarquia da presidente Leila Pereira, do diretor de futebol do Anderson Barros e também do técnico Abel Ferreira. Dudu se negou a sair. Quer e vai cumprir o contrato até o último instante de possibilidade com a camisa alviverde. E assim, como gosta o técnico Abel Ferreira, vai poder ter a chance de escalar novamente essa montanha, esse Everest pela frente para buscar a opção dele no time titular, que era garantida até a lesão dele no ano passado, mas que desta vez terá concorrência bastante pesada para voltar à equipe. Então a gente vai falar muito a respeito desse assunto aqui, alguns detalhes dessa história que foi se modificando, é o famoso tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. Lembram do filme do Karate Kid na versão com Jack Chan e o filho do Will Smith? Pois é, exatamente essa mesma história. Cada hora uma informação diferente. Ninguém tava dando barrigado porque era aquilo. Parecia que jornalista algum sabia das coisas, mas na verdade era isso que estava acontecendo. A culpa não era nossa, era da situação. Vocês perceberam, né? Uma hora anuncia, depois volta atrás, aí depois pede desculpas, aí vem a presidente e fala que não quer mais, e agora o Dudu Truque fala, chega, acabou, eu não vou sair, ponto final, não me tirem daqui, né? Então uma maluquice danada, aliás, poucas vezes no futebol eu vi uma novela com tantas reviravoltas como essa envolvendo o atacante Dudu. Então a gente vai falar muito a respeito disso aqui nesse vídeo no canal do Facincani, que com apoio sempre de Golcase, tá bom? Acessórios do Verdão,
oficiais licenciados na palma da sua mão. Se você quer cuidar muito bem da tecnologia do seu celular com este Power Bank maravilhoso GoCase para 4 ciclos de carga, recomendado e reconhecido pela Anatel para todos os modelos de celulares. Carregador esse, ó, com bateria digital para mostrar para vocês, ó, tá vendo? Já tô usando o meu aqui, ó, que funciona e o negócio é rápido, simples e muito potente. Então, se você quiser um carregador do Verdão personalizado, use aqui o cupom GOPALESTRA ou então já aponte a câmera do seu celular aqui neste QR Code para ir ao site do Verdão da GoCase para você encontrar os melhores produtos do Verdão. As capinhas de celulares, ó, todas elas licenciadas. Comprando o GoCase você ajuda o Palmeiras também, como essa aqui personalizada com o meu nome, ou então com essa que tem o template da nova camisa do Palmeiras, que coisa mais linda de capinha também, ó, com o meu nome Facincani. Tem, obviamente, a garrafa térmica de 1 litro do Verdão para manter a sua bebida gelada ou quente, não importa, mas essa garrafa aqui é campeã. Olha só o detalhe dela, invernizada também, personalizada na GoCase. E, obviamente, o campeão de vendas, o copo térmico para o seu final de semana, para o seu churrasco, para o encontro com os amigos, para o seu drink não esquentar, a sua cerveja, o seu refrigerante, não importa. Aquela marca lá que vende caro, esquece, fuja. Essa aqui é a recomendação, porque o material é melhor, mais barato, é da GoCase e licenciado do Verdão, tá bom? Use o cupom GOPALESTRA para pagar mais barato nesses produtos, ou então aqui, ó, visto para os Estados Unidos, pensando a sua viagem com segurança, sem burocracia, assistência de viagem, seguro viagem, enfim, qualquer coisa para que você, ó, vá com as malas e com muita tranquilidade para o destino que você quiser. Fale com o pessoal de Easy USA e aproveite aqui a promoção. Se você quiser acompanhar no ano que vem o Mundial de Clubes da FIFA ao meu lado, tá bom? No canal do Facincani, quiser fazer parte dessa cobertura e ainda não sabe como se planejar, fale aqui com a Easy USA. Primeira coisa, tirar visto para chegar aos Estados Unidos. Visto de turismo. Então, ó, eles agilizam a sua vida como agilizaram a minha em menos de 2 meses. Eu já estou com visto na mão e pronto para essa aventura. Vem comigo, então, visto de trabalho, vai morar fora, tá pensando em outras coisas em relação a morar no exterior? Easy USA é a sua grande solução, assim como, ó, palpite aqui na KTO, hein? Palmeiras Atlético ainda dá tempo nesta segunda-feira, ou então Palmeiras e Bragantino na próxima quinta-feira no Allianz Parque, Palmeiras e Juventude, Eurocopa, as melhores odds do mercado aqui, ó, na KTO, tá bom? Usa o cupom FACINCA, 20% de free bet na sua primeira aposta até R$100. KTO, essa é a melhor solução para que, ó, você fique com o bolso cheio. Mas é o seguinte, pessoal, o Palmeiras poderia ter ficado de bolso cheio. Poderia. Porque a proposta de 4 milhões de dólares era vantajosa. Era esse o acerto do Palmeiras com o Cruzeiro. Que o Dudu seria vendido, contrato lá de 4 anos em Minas Gerais. O Palmeiras ganharia praticamente aquilo que investiu no Dudu lá em 2015 e o clube ficaria muito feliz, pelo menos financeiramente, até porque essa grana ajudaria o Palmeiras a pagar também a própria dívida que tem com a Crefisa, que investiu, que fez um aporte, ajudou na contratação do Dudu naqueles tempos em que o Verdão ainda era dirigido pelo presidente Paulo Nobre, quando tinha o próprio Alexandre Matos, hoje diretor de futebol do Cruzeiro e à época era do Palmeiras, na contratação que foi um grande furor naquela ocasião, né? O Palmeiras dando chapéu em grandes rivais como São Paulo e Corinthians, que disputavam a tapa a contratação do Dudu. Então, o negócio era extremamente vantajoso, por isso que o Palmeiras batia muito nessa tecla. O empresário do jogador, né, com 20% do jogador, também gostaria de receber uma grande parte nessa história. Então, era tudo muito bom para os envolvidos. Até para o próprio Dudu, se a gente pensar em termos financeiros, quem é que não quer ganhar mais na vida? Quem é que não quer ter mais uma certeza de um contrato longo, ainda mais com 32 anos no futebol e tudo mais? Enfim, tudo isso sempre é muito bom. Porém, não contavam que a repercussão do caso tivesse tomado proporções negativas. A emoção do Cruzeiro
em ter no sábado acertado verbalmente e não burocraticamente o contrato com o Dudu, fez com que o medo de um vazamento dessa informação pela imprensa se tornasse um chute num balde d'água que derramou tudo e acabou gerando esse tipo de cascata de pepinos. Pois é, o Alexandre Matos confiou nessa palavra verbal, ao mesmo tempo, né, uma nota que foi solta em meio a uma reunião que o Dudu estava tendo com amigos próximos, familiares, que quando souberam da história pela manhã do sábado, correram para a casa dele para tentar entender o que estava acontecendo e demovê-lo da ideia de colocá-lo com a cabeça no lugar, mesmo sabendo que o Dudu ao longo da semana ouviu do empresário dele, ouviu do próprio Alexandre Matos e do Palmeiras, que as chances seriam difíceis nessa temporada dele ser um titular absoluto e que com isso deu prosseguimento a uma negociação quando ele, segundo as informações que eu tenho, o Palmeiras diz que no caso do Dudu foi quem saiu procurando a história toda, mas eu ainda fico com o meu lado de que também o Dudu procurou o Palmeiras para entender o que estava acontecendo. Em algumas oportunidades o Palmeiras acabou não dando essa resposta segura de que o Dudu seria valorizado, e não em termos de grana, e sim em termos morais no clube, em termos técnicos. E claro que um jogador, quando às vezes se sente assim, pode chegar ao ponto de cometer atitudes um tanto quanto erradas, equivocadas como essa, que geram, e como geraram a ele, esse arrependimento. E aí, evidentemente, diante de essa situação em que o negócio começava a ser perdido, o Cruzeiro tentou forçar a situação publicamente para que o acordo desse prosseguimento entre as diretorias, né, tanto do Cruzeiro como também do próprio Palmeiras, né, naquilo que o Palmeiras entendeu então que foi a postura tomada pelo Dudu e obviamente contando com a anuência do staff do atleta. E em relação a isso, né, pesou demais nessa história, digo para vocês, não só a parte da torcida do Palmeiras, mas evidentemente a família do Dudu e o filho mais velho do Dudu, o Pedrinho, que joga inclusive na própria base do Palmeiras e que ama o clube e que conversou com o pai dele. Para vocês terem noção do peso que a família às vezes tem numa decisão, mesmo que seja intempestiva e equivocada, como foi de dar um sim em um momento em que valia a reflexão para todos os lados. Tanto para o Dudu, como para o Palmeiras, na valorização de um atleta que eu entendo que, apesar de estar voltando de lesão, merecia e merece ter um tempo para avaliação de como que essa cirurgia, ela de fato foi recuperada ao ponto de dar a melhor performance possível ao Dudu, e também do próprio Cruzeiro, de entender que não se conta, né, com o ovo na galinha, em que você precisa ter assinaturas para ter um anúncio oficial, ainda mais numa responsabilidade hoje tão grande, que é o futebol e como que a mídia controla isso, como é o boom das redes sociais. Né? Não é mais um anúncio de telex, não é mais uma manchete de jornal que no dia seguinte você troca a manchete e tá tudo certo. Não, isso fica lá, reverberado, e vai viralizando, e a situação ela se torna bastante insustentável. E aí que veio o pior, quando depois de todo o arrependimento, depois de toda a negativa do Dudu ao longo do sábado, para a virada do domingo, quando ele aparece no treino, conversa com o Abel, conversa com os jogadores, todo mundo com aquela cara de tipo, puta, precisava disso, mas beleza, tá, já quer ficar aí, então fica aí mesmo e vamos seguir a vida, mas entenda os processos, que é o que foi colocado pro Dudu, entenda os processos, né? Pare de também querer ser última bolacha do pacote, e esse às vezes é um grande erro do Dudu, que é um jogador bastante vaidoso, e ele sabe disso, o staff do Dudu sabe disso, e é óbvio que às vezes é difícil você mudar, assim como o próprio Abel é, assim como principalmente a presidente do Palmeiras é, então é uma guerra de egos e vaidades. Depois de tudo isso, aí que eu falo que foi o erro da senhora Leila Pereira, de ter vindo a público, e em vez de, não vou dizer apaziguar a situação, mas contornar um problema de uma forma mais polida, de uma forma mais serene, porque não se tratava somente de um jogador de terceira, quarta linha, e sim do maior ídolo do Palmeiras nos últimos 20 anos, que é o Dudu, ela simplesmente o convidou a se retirar. Quando disse que o ciclo do jogador acabou, de que ele tinha que honrar o compromisso,
que ele firmou com o Cruzeiro, que ele tinha que ser homem e essas coisas todas, que o Palmeiras é maior que tudo, de que o Palmeiras ganhou título sem o Dudu, mas por outro lado ganhou muitos outros títulos e muito do que ela hoje consegue viver de estabilidade. Aliás, o patrocínio da Crefisa só existe e se sustenta no Palmeiras depois daquela decisão de Copa do Brasil em 2015, né? Porque se o Palmeiras não fosse campeão naquele final de ano, dificilmente, por informações que eu tenho, o patrocínio seria renovado para 2016, mas muito foi renovado porque o Palmeiras ganhou um boom de popularidade depois daquela conquista, tanto é que a patrocinadora renovou e valorizou, né? Então muito também do que se existe de Leila Pereira para o futebol se deve também ao que o Dudu fez em campo naquela decisão contra o Santos e naquele ano de 2015 e na sequência, 2016, 2018, ganhando 2 campeonatos brasileiros, né? A conquista da Libertadores em 2021 contra o Flamengo, em que a classificação à final só se deu pelo gol do Dudu, na semifinal contra o Atlético Mineiro. Então, quando ela só olha o lado dela, ela esquece, até por não entender de futebol e não ter a competência de entender de história de Sociedade Esportiva Palmeiras, que com algumas figuras o tratamento tem que ser diferente. Ela tem que ser firme, claro que sim. Ela tem que mostrar pro Dudu que o Palmeiras não é uma brincadeira. Mas você não pode ir a público e expor e detonar a imagem do grande ativo que o Palmeiras tem nesses últimos tempos. Foi muito mal na condução. O que ela poderia ter dito é o seguinte: existe um contrato, existe um acerto entre Palmeiras e Cruzeiro. Se o Dudu acertar, o Dudu vai seguir a vida dele, o Palmeiras vai seguir a vida dele e tá tudo certo. Se o Dudu não quiser acertar, ele vai ter de entender aqui dentro do Palmeiras que tem processos a serem cumpridos para voltar a jogar. E ponto final. Ou seja, o recado já estaria dado da melhor forma possível. Se você sair, Dudu, paciência. Se você ficar, Dudu, vai entender que o Abel é hierarquia dentro do departamento de futebol. E ponto final. Agora, ir a público, tentar acabar com a história, né, de um atleta, ir a público, tentar encerrar um vínculo que ele próprio tem poder para querer saber se vai ser finalizado ou não, aí, na minha visão, ela foi muito mal na trucada e se mostrou uma pessoa amplamente despreparada para lidar com uma gestão que no futebol funciona bem diferente. Não é assim que se lida com situações, mesmo em que o Palmeiras tivesse uma parte de razão. Porque também não tem ao momento em que eu achei que o Palmeiras foi muito rápido para tentar se livrar do Dudu, quando Gustavo Gomes, Rafael Veiga, Rony, Zé Rafael, Piquerez, vários jogadores procuraram o Palmeiras com propostas para sair e o Palmeiras não deixou. Com o Dudu, na primeira, vai embora porque se já está conversando mesmo. Todos os jogadores, viu, Palmeiras, diretoria, conversam com os clubes, expressam e acertam antes de trazer esse contrato. Quando geralmente o cara traz uma proposta porque quer ser vendido, é porque ele já se acertou. Então não é uma exclusividade do Dudu. Todo mundo faz isso. E principalmente aquele Dona Leila Pereira, que hoje é o seu braço direito, braço esquerdo, sua perna direita, sua perna esquerda, o tronco, a cabeça, tudo. Que é quem te sustenta também nesse cargo. O treinador Abel Ferreira. Que diferente do Dudu, quando avisou que talvez então pudesse procurar oportunidades para jogar se o Palmeiras não quisesse, mesmo a contragosto de muita gente, mas conversou e formalizou um documento que não se sabe agora qual é o tamanho dessa validade, mas há uma formalização com o Al-Sadd do Catar, em meio à disputa de um campeonato brasileiro, que ele, Abel, pediu para os jogadores fecharem a cabeça e confiarem nele para a conquista do título, que deu muito certo, mas em meio a tudo isso, quando ele pede para os atletas focarem, ele conversa com o Al-Sadd. Tudo porque todo mundo ficou frustrado depois daquela derrota para o Boca. Então, o Abel, que fez isso e depois descobriu-se publicamente com o Al-Sadd acionando o treinador e até o Palmeiras na FIFA, o Abel acabou ficando e ninguém tocou mais no assunto e não foi chamado de Judas nem nada.
Eu não gosto de rótulos, tá? Eu acho que todo mundo tem o direito de acertar e trabalhar onde quiser. Porque eu não compactuo com escravidão. Se você obriga uma pessoa a ficar num lugar e quando ela troca para outro lugar ela é Judas, isso aí, no mínimo, é um conceito de trabalho escravo. Que a pessoa tem que viver ali presa a uma mesma condição, que não é o caso, graças a Deus, no mundo, né? Ainda bem que acabamos com esse tipo de desgraça. Ou pelo menos, espero, né, que isso um dia acabe. Porque a gente sabe de casos aí em vários outros países. Mas a conversa é outra. Só tô dizendo que por que o tratamento com uns foi completamente diferente e com o Dudu, essa exposição pública colocando o cara aos leões. Todo mundo errou. Todo mundo. O Cruzeiro, o empresário, o Dudu, o Palmeiras e, evidentemente, uma repercussão completamente desqualificada e descabida em relação ao que poderia ter sido feito de uma forma muito mais bem conduzida, como outros processos de atletas quando deixam a equipe. Eu, particularmente, acho que um processo desse deveria ter sido feito no final da temporada. Espera acabar o ano e resolve. Em meio de uma temporada, e ainda sabendo que o Palmeiras busca reforços sem ter a certeza de contratações, o Dudu é um bom ativo e que, voltando de lesão, pode sim, se não com a mesma condição de outrora, mas ainda pela qualidade que ele tem, ajudar bastante, não só o Palmeiras, mas o técnico Abel Ferreira na conquista por títulos. Então, Dudu fica no Palmeiras, permanece, truca a presidente Leila Pereira e também o próprio técnico Abel Ferreira, que já tinham se decidido que não gostariam mais de trabalhar com o jogador. Haja visto algumas rusgas também nas últimas semanas em relação a posturas do Dudu no treino, cobrando o Abel por algumas situações, ora o tratamento da panturrilha, que foi um tratamento feito sem muita consulta ali com o departamento médico, enfim, algumas questões em que todo mundo sabe que são normais de dia a dia do futebol, que estavam deixando o Abel mais irritado, o Dudu por outro lado, mas em todo clube do mundo existe. Abel e Dudu não são melhores amigos e nem devem ser. Acho que devem ser profissionais e se respeitarem como vinham fazendo ao longo desses tempos. Agora, quando parte por uma questão de uma negociação, de uma falta também de sensibilidade do Palmeiras, mesmo também a sensibilidade do Dudu de ter aceitado nas últimas horas uma proposta, sabendo que isso poderia gerar uma repercussão grande, como gerou, e um poder de arrependimento que veio, aí não dá para defender ninguém. Nem Dudu, nem Abel, nem Leila, nem empresários, nem Cruzeiro. Faltou tato, faltou inteligência para todos os envolvidos. Que aprendam com os erros, que o Cruzeiro agora, como já divulgou em nota, siga a vida dele em busca de um reforço com esse novo momento de grandes investimentos e que o Palmeiras e o Dudu também se acertem e que o Dudu também entenda processos, o Abel da mesma forma e que isso tente reconsiderar uma imagem que quase ficou arranhada e que agora precisa, por parte do Dudu, ser limpa naquilo que ele mais sabe fazer, que é jogando futebol.